Olá, meu nome é Ana Clara, sou acadêmica do curso de Direito na Unifems e hoje vou falar sobre a Federação Brasileira e os bens da União. O Brasil adotou o federalismo desde a proclamação da República de 1889. Estado federado é a forma de Estado soberano, com personalidade jurídica de direito público e internacional e com capacidade para a autodeterminação. É um todo formado pela união dos entes, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um destes entes é autônomo entre si, com governo próprio e diplomas legais específicos, constituições estaduais, lei orgânica do Distrito Federal e leis orgânicas municipais, de acordo com as competências definidas pela Constituição de 88. Vou falar um pouco sobre os entes federados. A União é a entidade federativa autônoma em relação aos Estados-membros e municípios, e ela não se confunde com o Estado federal. Como uma pessoa jurídica de direito público interno, ela pode agir em nome próprio ou em nome de toda a federação, uma vez que lhe cabe exercer as prerrogativas da soberania dos Estados brasileiros. As competências estão relacionadas no artigo 21 e 22 da Constituição. Os Estados-membros são entes da federação, pessoa jurídica de direito público interno e tem capacidade para a auto-organização própria, autogoverno e a auto-administração. Os estados possuem competência concorrente com a União, cabendo a essa legislar sobre as normas, e as competências estão previstas no artigo 24 da Constituição. O Distrito Federal é vedado de possibilidade de se subdividir em municípios. Tem a mesma natureza federativa dos Estados-membros e município. Acumula competências legais destinadas aos estados e municípios. Os municípios foram erigidos a entes autônomos da Federação de 88, pessoas de direito público interno, com capacidade também para a auto-organização própria, autogoverno e a auto-administração. Agora eu vou falar sobre os bens da União. Os bens que pertencem à União estão definidos no artigo 20 da Constituição e podem ser classificados em 3 tipos. Os bens de uso comum, que são aquelas necessárias à coletividade e por isso o seu uso deve estar disponível a todos os cidadãos. Podemos citar como exemplo os rios, as praças, as vias públicas e as praias. Os bens de uso especial são os imóveis que se destinam à execução de serviço administrativo ou à prestação de serviço público em geral, tais como os prédios de repartição pública, um prédio onde esteja instalado um hospital público ou uma escola pública também se enquadram a essa categoria. Os bens dominiais, que não têm uma destinação específica, como os anteriores. Por isso, podem ser disponibilizados, inclusive, para o uso privado, conforme os instrumentos de destinação previstos na legislação. A utilização privada dos bens dominiais da União enseja, no entanto, o pagamento de uma retribuição pecuniária pela utilização privada de um bem que é público. Os recursos gerados dessa forma são conhecidos como receitas patrimoniais. São os bens da União os entes atualmente que lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutivas indispensáveis à natureza das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais da comunicação e a preservação ambiental, definida em lei, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas dessas as que contenham a sede de município, exceto aquelas áreas afetadas de serviço público, a Unidade Ambiental Federal e as referidas no artigo 26. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial,
os terrenos da marinha e seus acrescidos, os potenciais da energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os subsolos, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológico e pré-histórico, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.